Olá pessoal, bom dia. Estou estranhando logo de cara, porque estou acostumado a dar aula presencial, nunca dei aula online, então eu estou mais risonho do que o normal, mas eu montei uma aula aqui para vocês darem uma conferida, né? Em base do livro, que eu tirei algumas informações e outras coisas que eu peguei através de alguns artigos. Então eu vou sintetizar isso tudo e transmitir para vocês através desse vídeo, ok? E outra, a gente tinha combinado também de fazer algumas experiências, né? E com a pandemia da coronavírus, o que eu tinha combinado com vocês que era fazer a experiência do coração, eu não sei se vou conseguir fazer. Essa aula que eu vou ministrar agora era para ia levar um rim para a escola, para a gente abrir, a gente ver as estruturas e tudo mais, né? Eu não sei se eu vou conseguir. E não sei se daqui, não sei quanto tempo essa pandemia vai durar, mas também queria também fazer uma experiência com plantas. Eu também não sei se isso vai dar certo. De qualquer forma, eu vou ver com a escola, com a instituição, se tem como tirar um dia específico, só um dia só de experiências, sabe? Porque eu acho legal esse contato com o material. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros alunos no ano passado, mas com vocês eu quero ter mais experiências, né? Até mesmo como caí ano passado de paraquedas, então esse ano eu quero fazer bastante experiência. Então o início do capítulo é o capítulo 2, a gente fala sobre transporte e eliminação de resíduos. Ou seja, aqui a gente vai falar sobre o sistema urinário. Quando a gente pensa em sistema urinário, a gente automaticamente pensa em rins e urina, certo? Mas como é feita a urina, como é o processo de sintetização dessa produção dessa urina até o processo de excreção, né? Até o momento de urinar. Então a gente vai ver o passo a passo, né? Não sei se vocês se lembram também, quando eu comentei no sistema digestivo, que o alimento passa por um grande círculo, parque de diversão na realidade, né? Começa pela boca, começa a mastigação, depois de deglutição, cai no esôfago, vai para o estômago, sofre uma ação de várias enzimas, de ácido clorídrico, depois bolo alimentar acaba virando o quimo, depois vai para o intestino, acaba virando quilo, aí começa a absorção de nutrientes para a corrente sanguínea e depois vai para o intestino delgado. Depois vai para o intestino grosso, acontece o mesmo efeito, aí esse quilo acaba se transformando em processo de bolo fecal até chegar no momento discreto, que é as fezes, ok? E aqui, vamos dar continuidade, vamos lá. Então, eliminação de resíduos. Quando a gente come algum tipo de carne, ou de frango, peixe, seja lá carne vermelha, esse é uma proteína, né? A gente está ingerindo proteína do tipo animal. Quando a gente começa, a primeira digestão começa pela boca, a gente mastiga, deglute esse alimento, vai para o estômago. Quando chega no estômago, acontece que ações de enzimas. O ácido clorídrico é ativado para quê? Essa proteína, essa carne começa, que é uma macromolécula, né? Começa a se digerir e tem uma ação enzimática de pepsina. Ah, lembrando, tem um cachorro. Então, se você escutarem latindo de cachorro, é o mercúrio. Então, ignore, por favor. Então, a pepsina ela está ali focada para degradar as moléculas da proteína. Quando ela degrada e começa essa carne vai para o percurso natural do sistema digestivo, ela tem um subproduto, que é a ureia. Essa ureia, tudo que é no nosso corpo tem um limite. Se passar desse limite, faz algum dano colateral no nosso corpo, que é o resultado da ureia. A ureia, todo ser humano, todo ser vivo, animal, tem uma concentração ideal de ureia, assim como nós, seres humanos. Então, quando a gente come a carne, sofre a ação da pepsina dentro do estômago e tem o subproduto de ureia e está distribuído na corrente sanguínea,
Então o corpo tenta de alguma forma se livrar desse excesso. Então tá, vamos ler o slide. Mas existe outra substância como ureia, água e sais minerais que pode estar em excesso no nosso organismo. Ou seja, todo mundo bebe água, né? Nosso corpo é composto por 70% água, 80% água. Então, a gente sempre tem que estar bebendo água para nos hidratarmos e até mesmo para fazer que os rins funcionem, filtrem e excrete tudo aquilo que está em excesso do nosso corpo, certo? A ureia é um dos exemplos que o livro cita. Então, existem outros tipos de substâncias também, professor? Existe, como a creatinina. Tanto a ureia e a creatinina, elas são utilizadas para, como posso dizer, manutenção e monitoramento. Isso, monitoramento dos rins. Ou seja, quando está muito alta a ureia ou muito alta a creatinina, é um indício de que esse rim não está tão funcional assim ou vai estar apresentando futuramente processo de insuficiência renal, certo? Vamos gravar essa informação. Então, continuando a leitura aqui pelo slide, essas substâncias são essas aqui. Essas substâncias são chamadas de excretas e o processo de eliminação é conhecido como excreção. Ou seja, a ureia está a proteína foi degradada, o subproduto da ureia está na corrente sanguínea. Aquilo que as células querem, elas absorvem, aquilo que elas não querem, as células fazem o que? Eliminam, certo? Então, as células também excretam, então aquele conteúdo que fica ali no plasma do sangue, né? Então tem resíduo ali tóxico. Então, produzido através da nossa ingestão e produzido pela digestão celular, certo? Então, essas excretas são pelo processo fisiológico das células e a gente chama ela de excreção. Continuando a leitura. Contribui para a excreção do sistema respiratório. No final, perdão. Contribuem para a excreção o sistema respiratório, elimina o gás carbônico. Isso aqui, acho que foi na nossa última aula, a gente estava falando sobre o sistema respiratório. Eu falei que a gente consegue respirar pelas vias respiratórias, a gente falou do nariz, boca e tudo mais, mas a gente falou que também a importância do oxigênio, né? Quem produz o oxigênio são as plantas, e as plantas elas sequestram o CO2 e faz pra gente, libera o oxigênio, certo? Eu não sei se eu pedi para vocês darem uma olhada, fiz um experimento com o 7º ano, da qual eu ensaquei algumas plantas, vedei elas e deixei ali por alguns dias. E em determinado momento, aquela sacola estava úmida. O que eu queria com esse experimento que eu fiz com o 7º ano? A planta, ao liberar o oxigênio, ela também transpira. Nessa transpiração dela, ela exuda gotículas de água. Ou seja, dentro da sacola estava cheio de água. Eu não sei se vocês viram isso ou não, mas eu vou fazer esse experimento com vocês assim que possível, acabando essa pandemia, né? Então, a gente respira oxigênio e automaticamente a gente transpira CO2, certo? Não sei se você se lembra do sistema respiratório, tem o formato, como falei, parecia com raiz, né? Brônquios, bronquíolos são mais finos e cada extremidade do bronquíolo existe como se fosse caixas de uvas que são os alvéolos, onde são responsáveis pelas trocas gasosas, né? Onde eu falei que as artérias são responsáveis por levar o sangue oxigenado e as das veias pelo CO2. Ali tem uma rede, né, de comunicação, que a gente chama de rede vasos capilares, né? A gente vê que ali tem uma troca de substância de sangue oxigenado, sangue que vai sofrer hematose futuramente. Enfim, isso foi da aula passada. Então, dando continuidade, o sistema urinário que elimina a urina mistura com água a substância com ureia. Ou seja, o sistema, as excretas estão no vaso sanguíneo, a gente absorve a água, nessa água tem minérios, né? Então,
tudo vai para a corrente sanguínea. E a gente tem glândulas na parte da pele. A pele é um órgão, então o maior órgão do nosso corpo humano é a pele. E na nossa pele existe algumas glândulas, as glândulas sudoríparas, que elas são veículos da qual o corpo produzem suor. E também ela está atuando também pela regulação térmica no nosso corpo. Ou seja, se o nosso corpo está muito superaquecido, o corpo faz o que? Ela produz o suor para tentar tirar esse calor nosso, né? E em forma de transpiração vem esse suor. E esse suor também está contribuído com ureia, com sais minerais, alguns íons, alguns tipos de excretas que não são bons para o nosso organismo, certo? Então a urina e tanto o suor estão auxiliando para ter um equilíbrio possível e de manutenção mesmo do equilíbrio, né? Aqui é o sistema urinário. O sistema urinário ele é composto por um par, né, de rins, um par de ureter, bexiga e uretra, certo? Então, aqui a gente vê, vamos pegar só esse lado aqui, o lado esquerdo. A gente vê o rim, ele está conectado com uma estrutura que a gente chama de ureter, mas só para sintetizar, parece uma mangueira, né? Tipo, tá aqui o rim, uma mangueira levando a produção da urina para ser armazenada na bexiga. Armazenou na bexiga, ela vai ser excretada através da uretra até a gente urinar, certo? Então, é o rim, as vias urinárias. Quando você vê em literatura, quando você vê em algum livro a vias urinárias, a gente está falando de um coletivo. Ou seja, esse coletivo é ureter, bexiga e uretra. E o rim. Rim e suas vias urinárias. Então, a gente já tá sabendo, a gente sabe que a gente está falando de 3 estruturas. Então, o sistema masculino e feminino no sistema urinário. Tem alguma diferença? Temos uma diferença. Está ligada literalmente na parte genital. Ou seja, a mulher ela tem uma uretra que é aproximadamente de 5 a 8 centímetros. Já o homem tem uma uretra muito grande. Ou seja, a uretra dele começa lá na parte mais interna até a propulsão externa do membro, que dá em torno de 10 a 15 centímetros. Isso pode variar, ok? Mas você pode ver que tanto o órgão masculino e feminino, acompanham de um rim e suas vias urinárias. A única diferença são o tamanho de centímetros da uretra. Então, como é produzida a urina? Aqui é a anatomia. Então, a parte externa dos rins, a gente vê algo meio como fosse um lobo, né? Meio lobado assim. E em cima a gente vê uma camada, como fosse uma camada de gordurinha. Mas, na realidade, isso aqui é uma glândula. Essa glândula suprarrenal, ela é responsável pela produção de adrenalina. Ou seja, quando a gente é assaltado, ou a gente está vendo alguma situação que precisa de agilidade. Essa glândula aqui é responsável para a gente ter o desperte, a gente ficar serelado, a gente ficar agitado. Então, essa glândula secreta para a gente uma dose absurda de adrenalina para que a gente fique energizado, para a gente geralmente fugir de uma situação de risco. E também a gente pode estar visualizando que tem uma artéria e uma veia entrando dentro desse rim, certo? Agora, eu cortando esse rim, eu consigo estar visualizando o que? As estruturas internas dele. Olha, seguindo esse pontinho vermelho, tá? A gente consegue ver essa região aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, né, regiões, essas regiões são chamadas de pirâmides. Cada pirâmide é acompanhada por um cálice, tá vendo? Ó?
cada uma delas tem um cálice, tem uma presença de um cálice que é menor, certo? E um cálice maior, da qual todos esses cálices menores se conectam e formando um cálice aqui, ó, bem protuberante, bem central, que é o cálice maior, certo? Entre os cálices existe a coluna renal. Vocês podem ver aqui tem uma divisão entre cada cálice. E envolto existe um córtex, que é essa parte mais clarinha aqui, né? Mais escurinha, mais clarinha. E mais externo tem uma cápsula. E aqui seria a região já mais externa, que é o rim mesmo e tudo mais. E aqui seria a artéria e a veia a veia renal e a artéria renal. Isso mesmo, tá certo. Quando ele vai penetrando o órgão, o rim, a gente vê, se lembra, vai estar no caderno de vocês, então eu desenhei que é uma artéria calibrosa, depois essa artéria vira arteríola, aí depois ela vira vasos capilares. Aí logo abaixo vem a veia, depois vênulas e vasos capilares. Já fiz aquele emaranhado, se lembra? Então aqui seria a artéria, arteríola, e aqui dentro a gente teria alguns vasos capilares. Aqui, veia, vênula, e aqui dentro também a gente teria vasos capilares, certo? Então tá, repetindo, pirâmide renal, coluna renal, córtex, uma cápsula envolta, esse córtex. Cada pirâmide renal tem um cálice menor, isso mesmo. E logo todos esses cálices menores se conectam a um cálice maior, certo? E a urina, quando é a formação dessa urina aqui, ela cai nesse cálice, né, maior, e vai descendo até o ureter, até chegar na bexiga, onde vai ser armazenada. Ok, pessoal? Então, aqui a gente já começa a complicar um pouco. Vou ficar um pouco offline aqui. Então, pessoal, aqui a gente consegue visualizar o que? As etapas das filtrações. Aqui eu apresento para os senhores que isso daqui é o néfron. Isso é uma estrutura microscópica que está na região do cálice. Não, perdão, pirâmide. Na região do pirâmide. Ou seja, esses néfrons existem tem escalas de milhares e milhares e milhares de unidades de néfrons. Ou seja, o rim é composto basicamente de néfrons. São essas estruturas. Imagina essa unidade aqui com vários debaixo de um deles. Eles fazendo conexão, tá vendo? Vários. E esse tubo coletor, ele acaba de uma forma se conectando com um cálice menor para fazer com que essa urina caia no cálice maior até chegar no ureter e ser armazenada na bexiga. Mas antes disso, o fluxo sanguíneo, as etapas da filtração, caso vocês queiram acompanhar, ela está situada na página 24. Na página 24 tem umas setas, certo? Então eu vou estar fazendo essa leitura junto com vocês. Aqui vou colocar a minha seta em violeta. Na verdade, vai continuar vermelha mesmo. Nessa região aqui, da qual estou circulando, é a região de glomérulo. Ou seja, é uma região de uma arteríola que entra numa cápsula chamada de cápsula de Bowman, tá? Que ela engloba todo esse glomérulo. Esse glomérulo ele é responsável por uma alta pressão
de fluxo sanguíneo, ou seja, um fluxo de sangue oxigenado e tudo mais, certo? É o primeiro fluxo aqui, essa primeira etapa. A segunda etapa é quando a substância, essa excreção começa por aqui, por esse processo de filtração. Ele passa, o material, essa substância passa para essa cápsula de Bowman, certo? Esse processo de filtração, os nutrientes, os resíduos tóxicos, como ureia, ácido úrico, os sais minerais, a água, a proteína em células sanguíneas, por serem suficientemente grandes, não passam para a cápsula renal. Elas continuam na corrente sanguínea. Isso está no livro de vocês, certo? Então, essa parte aqui, nessa etapa, são filtrados nutrientes, os resíduos tóxicos, como a ureia, ácido úrico, sais minerais e água. Proteínas e células sanguíneas, por serem suficientemente grandes, não passam para a cápsula renal. Ok? Continuando. Essa estrutura aqui se chama túbulo proximal. Esse túbulo proximal ocorre dois processos. Esses dois processos acontecem simultaneamente, que a gente chama de reabsorção e secreção, certo? A reabsorção, isso no livro de vocês, tá bom? Ocorre quando o líquido filtrado passa para o túbulo renal ou coletor. Nele, a maior parte da água, das vitaminas, da glicose e de outros nutrientes e sais minerais são reabsorvidos pelos capilares que rodeiam o túbulo. A gente pode perceber que tem várias arteriolas aqui em volta dele. Ou seja, aqui acontece a reabsorção. O corpo vê se, não, aí tem muito ureia. Vou pegar um pouquinho para cá para o organismo. Não. Mas tem muita vitamina aí nessa sendo excretada. E muita vitamina A. Volta de novo. Então tenta manter essa harmonia. E a secreção é o oposto, né? Ocorre a eliminação, ainda no túbulo renal, das substâncias presentes no plasma sanguíneo que não foram filtradas no início. Por exemplo, alguns sais minerais e eventuais medicamentos. O sangue purificado então é levado para fora do rim pela veia renal, perdão, gente. Eu percebendo que preciso de fato, sempre reclamo sem aula, preciso ir no oftalmologista urgente. Então, nessa parte de secreção, quando a gente toma dipirona, paracetamol ou algum, sei lá, um anti-inflamatório comum genérico, que é a amoxicilina, a gente está potencializando substâncias da qual não é do nosso corpo, são substâncias artificiais, certo? Então a gente precisa eliminar essa substância estar exposta dentro do nosso corpo de alguma forma e secretar isso. Então o rim está nesse processo também de tirar essa substância da qual a gente ingeriu quimicamente, ou seja, na gestão de medicamento lícito. E a formação da urina. Essa formação da urina, essa do túbulo proximal, que vem aqui, fica nesse de reabsorção e secreção, né? E vem até essa parte mais fina, que a gente chama de alça de Elner. Essa alça de Elner é a região da qual tem é uma transição de vasos capilares, de artérias, né? E partes de veias normais. Então tem uma região, parte oxigenada e outra não. E depois ela vai para um túbulo distal ou retorcido, que essa forma aqui dentro é só o extrato que a gente não quer da urina, a formação da urina. Então a urina vai passando por esse tubo distal, já uma coisa, já algo líquido, algo já amarelado, aqui que a gente já vê, né, na nossa própria urina, e ela cai nesse túbulo coletor. Ou seja, aqui já está formada a urina. Ou seja,
Passando mais à frente, existem algumas doenças causadas pelo que acometem só os rins, certo? Cometem só os rins, que são a infecção urinária, que ela pode ser uma cistite, que são as mulheres que têm bastante, nefrite, que é a infecção nos rins, e uretrites, que é a infecção na uretra. São infecções urinárias, certo? E essas infecções são acometidas por algum tipo de bactérias, da qual não deveriam estar naquele trato do sistema urinário, e acaba cometendo algumas inflamações. A mais grave é a nefrite. Por quê? Porque se não for tratado os rins podem ganhar uma potencialidade no futuro de insuficiência renal. Ou outra coisa também, meninas, que seguram muito o xixi em momentos da qual inapropriados. Tipo, vou ao shopping, porém não quero ir ao banheiro. E acaba prendendo e acaba esquecendo que tem que urinar. Geralmente sempre acaba tendo uma infecção urinária. E se não tratar essa infecção urinária, acontece o quê? Essa infecção ela pode subir, ir para o ureter, e chegando no ureter, ter inflamação nos rins, certo? Então é muito perigoso. Um momento, por gentileza. Voltando, então, por sua vez, à infecção urinária. Então é necessário a gente, sempre que tiver vontade de urinar, dar um jeito, ir em um banheiro, nunca segurar essa urina ali, armazenada ali na bexiga, né? Em um tempo absurdo, porque possivelmente quem tem tendência a ter algum tipo de inflamação vai desencadear sim uma infecção urinária, ok? Pedra nos rins ou cálculo renal. Eu sou uma pedreira humana, eu produzo muito cálculo renal. O cálculo renal acontece o quê? Como no slide anterior eu tenho um glomérulo, né? Aquele emaranhado logo no início, ele passa pela cápsula de Bowman e tem sais minerais, tem ureia, tem creatinina, tem vários tipos de substâncias. Dentre eles passam cristais, né? E nesses cristais está muito associado à alimentação do indivíduo, ou seja, a minha alimentação, eu sigo uma dieta bem restrita, mas mesmo assim eu tenho potencialidade de ser formador de cálculo renal. Pessoas que não bebem muita água, pessoas que comem só besteira, ela está intoxicando, né, o seu organismo. Esse sangue intoxicado vai para os rins. Esses rins, o sangue vai ser filtrado, onde vai ser retido alguns cristais, vai ficar preso ali em alguma determinadas partes dos néfrons, e vai saindo aos pouquinhos até cair no ducto coletor, certo? A insuficiência renal é quando os rins literalmente param de fazer a sua função, que é de filtrar, certo? E muitos dos casos, na insuficiência renal, a pessoa faz o procedimento de hemodiálise. Ela vai numa clínica, né, para realizar o processo de filtração do sangue, ok? Aqui é a região, né, aqui é o néfron, aqui é a pedra sendo formada, tá vendo? Os cristais, um tubo torcido, mas aqui ainda a gente não sente dor. A gente não está sentindo nenhuma dorzinha, nada. Ele vai passar aqui, passa pela alça de Elner, vai para a alça distal, certo? Até cair no ducto coletor. Imagina então vários cristalzinhos desses, né, caindo e se aglomerando. Quando ele vai caindo, ele acaba caindo no cálice menor. Vai se aglomerando. Lembrando que existem milhares e milhares de unidades de néfron dentro do rim.
Então imagina milhares e milhares de cristalzinhos ali dentro desse cálice maior. Ou seja, esses cristais se juntam, sofrem processo de sedimentação, ou seja, elas formam uma pedra, né? E dali, nessa região aqui do cálice maior, essa pedra já é formada e ela cai no ureter. A dor, quem já teve cálculo renal, ou você pode perguntar para os seus pais, os tios e tudo mais, é uma dor horrorosa. Dizem que a dor do cálculo renal é a dor parecida com a dor do parto. Ou seja, quando a gente tem uma cólica renal, a pedra está alojada aqui, ó, tá aqui, ó, vindo para cá, cutucando literalmente a mucosa do cálice maior. Então até cair. Quando ela cai, se fica alojada na região do ureter, a urina que é filtrada, essa parte que é filtrada, né? O rim fica ali, filtrando a formação de urina, a urina não consegue passar. E agora? Começa aquela dor insuportável, vai para o hospital, isso, aquilo, outro, até fazer o procedimento de remoção da pedra, né? Lipotripsia, eu acho que não se dá o nome desse procedimento. O médico vai lá, introduz uma cânula per uretra, passa pela bexiga até chegar no ureter e aqui, como fosse laser mesmo, em laser ou por sonar, por batida, eles conseguem quebrar esse cálculo. Eu vou mostrar para vocês algumas produzidas por mim mesmo, que são essas. Essas daqui são de menores, tamanho bem minúsculo mesmo, você não sente ela sair nem nada. Porém, você vê que elas têm a formação, você está vendo? Redondas. E quando elas começam a se ficar uma próxima do outro, ela começa a sedimentar. Lembra? Aqui são vários cristalzinhos pequenininhos. Mas se essa daqui crustar com essa, ela começa a sedimentar. Começa a sedimentar e formar uma aqui com vários grânulos. Não sei se dá para observar, mas tem vários grânulos aqui, certo? E aqui em outro estágio já é uma pedra com tamanho considerável, porém é uma pedra já sedimentada, é uma pedra única. E essa foi a última que eu expeli, que tem em torno de 1 centímetro. Sim, doeu. E doeu e muito. Parecia que estava tendo um filho. E não sei qual é a sensação de ter um filho. Mas foi bem doloroso. Porque até mesmo na imagem anterior, a pedra estava alojada ali no ureter. Eu senti literalmente do ureter até ser expelida. Foi uma sensação horrorosa. Então, para contextualizar tudo aquilo que a gente já viu, tem umas questões aqui. Então, qual das alternativas abaixo tem apenas órgão do sistema urinário? Alternativa A, rim, certo, ureter, certo, útero. Não, útero não faz parte do sistema urinário. Bexiga, sim. Ureter, rim, ureter, bexiga, intestino delgado. Intestino delgado, sistema digestivo. Rim, fígado. Fígado não, porque é o sistema digestivo. Rim, ureter, bexiga e vagina. Vagina não, porque sistema reprodutivo. Então a alternativa é rim, ureter, bexiga e ureter. Certo? A alternativa então é o rim e as suas vias do que? Urinárias. 2. Uma questão da UERJ. Deixe o xixi do Maradona em paz. Droga. Diz na Folha de São Paulo em 1997. O teste antidoping, que frequentemente aparece nas notícias dos jornais, é feito a partir do exame de urina de atletas. Isso se torna possível porque, através do néfron, unidade funcional dos rins, é executada a tarefa de absorver glicose, eliminar catabólitos, secretar aminoácidos, filtrar glóbulos sanguíneos. Então, a gente vê isso muito em Olimpíada, né? Muitos atletas que são pegos em antidoping e na realidade o que é doping, né? A pessoa está fazendo algum tipo de medicamento que potencializa talvez até o tônus muscular, o desempenho físico daquele
daquele atleta. Então, a gente faz esse teste coletando a urina. Então, quando eu vou tomar um tipo de medicamento, né? Digamos que estou tomando um medicamento, que ele vai me deixar, vai elevar meu nível hormonal, vai me dar uma potencialidade de desempenho. Então, esse remédio vai atuar no meu estômago, ele vai sofrer um catabolismo, né? E vai virar um catabólito. Ou seja, eu preciso eliminar esse elemento químico que eu ingeri, que ele vai passar por um catabolismo, que é uma macromolécula, né? O remédio, o medicamento é uma macromolécula, ele vai sofrer ações químicas e vai se tornar de catabolismo para catabólitos. Então, a pessoa coleta a urina para fazer exame. Então, eu preciso da urina porque na urina vai estar a presença de quê? Dos remédios. Então, dos catabólitos, o processo da qual já foi feita lá em cima, a partir do momento que foi feita a ingestão do medicamento. Então, teve o processo químico ali, exato, e mesmo que eu tenha tomado, por exemplo, a gente vai tomar um remédio de dor de cabeça. A gente tomou um remédio de dor de cabeça, 20 minutos a dor de cabeça desaparece. Porém, o remédio ele fica ainda assim. O estômago, ele vai para o fígado, vai para o cérebro. Do cérebro vai para o fígado. E ele fica fazendo essa vai e volta e a dipirona ela vai sofrendo vários outros tipos de nomenclatura e nisso o sangue vai absorvendo, porque essa dipirona ela vai sendo diluída e vai sendo eliminada, excretada através da urina, e essa excreção desse fármaco, dessa substância, a gente chama de catabólitos. Então, a gente pega a urina para ver se tem presenças de fármacos, tá? Então, é a alternativa B, eliminar catabólitos, certo? Esse daqui, essa opção essa número 3, eu vou deixar aqui para vocês, né? Para vocês darem uma olhada, darem uma namorada, olhar com muito amor e carinho e ver qual a conclusão. Mas de qualquer forma, eu vou ler para vocês. O filtrado glomerular, ou urina inicial, é formado por água, ureia, sais, glicose, aminoácido, entre outras substâncias. O filtrado glomerular é resultado do processo, lembrando que tem a cápsula de Bowman e aquele emaranhado de artériazinhas ali, né? Aquele emaranhado ali de vasos capilares é o glomérulo. Então, fica a dica. Lembra disso. Vê os slides anteriores, os minutos anteriores, você vai ver essa imagem. Ou coloca no Google, Nephron, certo? Vocês vão conseguir ver essa imagem. Então, alternativa A, de filtração, onde a parte do plasma contida dos capilares do glomérulo sai para a cápsula renal. B, de filtração, onde algumas substâncias são absorvidas no túbulo renal. C, de filtração, processo que ocorre no túbulo renal. D, reabsorção, onde algumas substâncias são absorvidas pelos capilares. E E, de reabsorção, onde parte da água é absorvida pelos túbulos renais. Então, fica aí o questionamento e eu quero a resposta para o meu e-mail, ok? De você, para você. Ou pode ser meu e-mail, sim. Eu acredito que a turma de vocês são bastante inteligentes, sabe mexer no e-mail. Se tem Facebook, sabe como é ter e-mail, sabe? Vocês não me enganam, não. E obrigado pela atenção. A aula ficou meio extensa, mas eu tentei ser o mais detalhista possível. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail aqui. Eu sou uma pessoa literalmente ligada 24 horas praticamente no meu e-mail, porque esse meu e-mail é de uso tanto pessoal e profissional, porque eu uso esse meu e-mail lá do Museu Nacional. Então, sempre estou online, sempre estou online. E
quero que vocês façam, pessoal, atividades do livro. Então, a página 25. Eu quero a resposta no caderno, tá? Então, por favor, façam a atividade da página 25 e coloquem no caderno. E como tinha dito lá no início da aula, eu vou me organizar para pelo menos ter uma aula de experiência, né? Porque como a gente sofreu esse dano de pela coronavírus, né? Muita coisa me atrapalhou, meus projetos. Então eu quero jogar esse projeto, nem que seja lá para o final do ano. Mas a gente vai ter esse procedimento que eu acho bem legal e é uma experiência única. Você vê que é uma artéria, uma veia, o tecido muscular do coração, você cortar o rim, você vê as pirâmides, essas colunas. Não dá para ver o néfron porque é uma estrutura microscópica, então não tem como visualizar. Mas você ter o contato, pegar, ver, é bem legal. Então é isso. Espero que vocês fiquem bem, façam atividade. Por gentileza, lavem as mãos. Isolamento social é a única maneira eficaz para a gente combater a coronavírus. E, por gentileza, cuidado com nossos paizinhos, vovô, vovó, porque são os maiores riscos que estão acontecendo nesse atual cenário global. Então, todo cuidado e carinho por eles nunca é o bastante. Então, beijo no coração de vocês e até a próxima.